E ninguém esperava que isso acontecesse, muito menos agora. Pretende abrir esse gênero de alguma investigação? Hoje é dia de louvar a Deus, dizer a minha admiração do trabalho da imprensa. Um Brasil que bate no peito, um futuro que bate na porta, a esperança que nos une, faz valer tudo que importa. Vem com fé. Bastou a Marcha para Jesus tomar as ruas para a internet começar a desenterrar vídeos que muita gente achava que tinha ficado enterrado lá no passado. Michele Bolsonaro comemorando, André Mendonça sendo ovacionado, a promessa do ministro terrivelmente evangélico, o Flávio Bolsonaro falando em guerra espiritual. Agradecer também a Deus, porque hoje nós estamos recebendo Flávio Bolsonaro. Flávio, primeira marcha em São Paulo, né? Pô, grande emoção de estar aqui, participando dessa marcha e reenergizando, né? Eu acredito muito que o mundo, o Brasil está passando por uma grande guerra espiritual. Eu acredito muito que o mundo, o Brasil está passando por uma grande guerra espiritual. E foi exatamente aí que a história começou a mudar aqui na internet, porque aquelas imagens, elas não voltaram sozinhas, elas voltaram todas ao mesmo tempo. Vamos ver naquilo que chamou a atenção. A Marcha para Jesus não é uma novidade, né? Políticos e autoridades já estiveram lá muitas vezes. Mas desta vez algo estava diferente. Os vídeos não ficaram presos no presente. Eles trouxeram o passado junto. Quanto mais imagens antigas apareciam, mais perguntas surgiam. E o que parecia ser só mais uma edição da marcha começava a despertar uma discussão ainda muito maior. E o ministro começou a ser questionado, né? Pretende abrir esse gênero de alguma investigação? Hoje é dia de louvar a Deus, dizer a minha admiração do trabalho da imprensa, mas hoje é dia de glorificar a Deus. Qual a importância da liberdade de... Entre os presentes estava o ministro André Mendonça, o ministro que ficou famoso depois da promessa de Bolsonaro de indicar ao Supremo Tribunal Federal um nome terrivelmente evangélico. Aí jornalistas se aproximaram, perguntas foram feitas, mas o Mendonça evitou entrar na polêmica. Enquanto isso, as redes sociais, a discussão já havia tomado um outro rumo. Ele desconversou, né? Mas a internet não estava mais olhando só para o presente, estava olhando exatamente para o passado. E aí nós vamos rememorar com vocês aqui. Vocês lembram da Michele, pastores, celebração? A internet viajou há alguns anos no tempo e encontrou cenas que hoje soam bem diferente. Na época era pura festa, era comemoração, era vitória. Michele Bolsonaro vibrando, aliados celebrando, lideranças religiosas em êxtase. André Mendonça sendo apresentado como uma conquista histórica para o Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, aquelas imagens representavam sim um triunfo para o bolsonarismo. Hoje elas reaparecem e são vistas com cuidado, de uma outra forma. Foi aí que a pressão real começou a se mostrar. E a frase que começou a mudar o clima é exatamente essa que o Flávio está falando agora. Bolsonaro veio a frase que mudou tudo. Flávio Bolsonaro falou abertamente agora em guerra espiritual. Bem contra o mal. Bastaram poucos segundos e os vídeos antigos, que antes era só uma celebração, passaram a ser vistos de outra forma. Como pode, né? Uma coisa era assistir aqueles anos atrás, euforia. Outra coisa completamente diferente agora é assistir nesse momento, né? Porque surgiu algo diferente. Aí entra mais uma peça. Vem com fé, pode sonhar. Vem com fé, pode acreditar.
Quando parecia que o assunto ia esfriar, surgiu mais uma peça nesse tabuleiro. Não tão antigo, uma mensagem que voltou a circular. Cortes repetidos, intenso. Vem com fé, vem com fé, vem com fé. Ih, rapaz, sozinho talvez não chamasse tanta atenção. Mas ao longo da marcha, das imagens antigas e da guerra espiritual, agora esse debate ganhou novos capítulos, né? E as pessoas estavam dizendo, como assim? E aí as imagens começaram a aparecer juntas, juntando todos os elementos. A Michelle comemorando, o ministro terrivelmente evangélico sendo abençoado pelo Bolsonaro, a marcha para Jesus, a guerra espiritual, o jingle vem com fé, as reações explodindo nas redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Separadamente eram apenas momentos isolados, mas quando tudo apareceu na mesma tela, ao mesmo tempo, e a história ganhou uma outra dimensão. E muita gente começou a olhar novamente para as coisas que pareciam esquecidas, mas não eram tão especificamente. O curioso é que os vídeos, gente, não mudaram. As imagens também não mudaram. As declarações também continuam exatamente as mesmas. O que mudou foi o contexto, né? Vocês perceberam. Na época era uma comemoração. Hoje é um questionamento que vem das redes sociais. Na época aquelas imagens simbolizavam uma vitória. Hoje elas estão no centro de uma polêmica, o pessoal está questionando. Na época, quase ninguém fazia perguntas. Hoje, o questionamento e as perguntas estão por toda parte nas redes sociais. Talvez seja por isso que tanta gente resolveu voltar no tempo, apresentar as imagens, porque algumas imagens parecem comuns, até que o novo contexto começa a aparecer. E, de repente, elas passam a contar, de certa forma, uma outra história. E o mais interessante é que nada disso aconteceu por causa de um único vídeo, né? Nem por causa de uma única declaração. Foi a soma de todos os elementos, as imagens, os discursos, as comemorações, a marcha, a guerra espiritual, o jingle. Quando tudo apareceu junto, o passado voltou para participar da discussão, não é verdade? E talvez seja exatamente isso que estamos assistindo neste exato momento. E vocês que me acompanharam até aqui, eu quero saber, na verdade, a sua opinião. Essas imagens que estão nas redes sociais estão sendo interpretadas fora do contexto ou elas revelam algo que muita gente não tinha percebido antes? Escreva nos comentários se você gosta de análises que vão além da manchete e procuram, de uma certa forma, a história por detrás dos acontecimentos. Então inscreva-se aqui no canal, gente, e ative o sininho no YouTube se você quiser apoiar esse trabalho e ajudar a manter as pesquisas e os conteúdos de uma forma independente. Considere se tornar membro aqui. E atenção, se você achou que essa história está terminando aqui, essa mistura evangélicos com a política, o próximo vídeo mostra outro detalhe que está começando a surgir e que quase ninguém está discutindo. Ele está aparecendo agora na sua tela, aqui em cima, e você já começa a perceber e assista agora esse vídeo aqui. Até logo mais.